Boa tarde, isso aí, mais um clube, hoje 16/6. Pode ser também bom dia, boa noite, se estiver escutando gravado aí. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Para variar aqui, mostrando aqui constantemente as evoluções da ServiceNow. Cada 6 meses nós temos uma evolução. Atualmente nós estamos na release Utah e em breve aí vamos ver já alguns, algumas informações da Vancouver aí em breve estará disponível. Aqui é a nossa plataforma, vou falar um pouquinho hoje sobre o que é a plataforma, né? Assim, conceitualmente, não falando de ServiceNow, mas falando em low code, no code, pro code. Não sei se todos entendem o que é, mas aqui falando de ServiceNow especificamente, a gente já falou alguns clubes anteriores aí, tem alguns vídeos gravados sobre o que está dentro da plataforma, sobre certificações dentro desses produtos. Isso é muito bom aí. Quem não conhece, você é consultor aí, é um entusiasta, um curioso, conhecer o que tem dentro da plataforma, até onde você pode ir, o que você consegue integrar, o que liga uma coisa com outra, a gente já falou sobre isso aí. Procure os vídeos aí, tá, tá na nossa lista aí. Vamos lá. Quando a gente fala em ServiceNow, tem vários concorrentes. Não vamos falar aqui exatamente sobre concorrência, nada, mas sobre falar sobre low code, no code, pro code e o que são esses termos, né? O que é uma plataforma no code ou low code? No fundo, assim, quanto menos código nós usarmos, mais fácil é desenvolver, mais rápido é desenvolver. Então, quanto mais conhecimento você tem de programação, também isso vai apoiar você aqui. Então, será que realmente é necessário uma linha de código? Será que isso realmente vai apoiar? Isso é a melhor prática dentro da plataforma ou mesmo da arquitetura? Porque se você conhece muito programação e quiser criar um código gigante aí, talvez aquele profissional que está acostumado só fazer um no code, low code, vai ter dificuldade quando você tentou fazer uma coisa que não necessariamente era fundamental para sair do outro lado com aquela, sair com a solução, para sair com aquela aplicação que você precisa. Então, uma recomendação simples de uma plataforma como essa é usar a menor linha de código possível. E não trouxe a tela de ServiceNow nem nada aqui, mas dentro do ServiceNow, para quem conhece ali, a gente só fica, é, vamos dizer o que a gente fala ali, que é arrastar a caixinha, né? Algo bem simples. Você pode simplesmente copiar, colar, arrastar, é, e também ficar selecionando ali, por exemplo, o where, para quem conhece, aí se você estiver criando, por exemplo, uma business rule, você tem uma opção de criar uma business rule criando por código, ou você pode simplesmente selecionar o campo ali e colocar uma atribuição num valor de um campo também que você deseja. Então, você poderia fazer isso via código? Poderia, mas o ideal aí é que você tente usar o menor código possível. E aí, quando você fala em low code, seria exatamente isso. Então, até representamos aqui, ó, tem alguma coisa de código, mas também tem uma coisa de pouco código, né? Aquele sem código nenhum. Então, é o pouco código. Eu ponho alguma coisa de código, mas também ponho alguma coisa de nenhum código. Então, você está numa business rule, por exemplo, você seleciona um where e aí você tem um código específico que você precisa executar, de repente uma integração, alguma coisa mais complexa que você poderia usar, poderia ser necessário usar um script mais específico. E por aí entra muito aquela coisa do client script e UI policy, né? Tem muita coisa que é low code na UI policy, ela até te dá a oportunidade de colocar algumas linhas de código, se você precisar auto-preencher um valor, alguma coisa assim.
Dá para fazer exatamente a mesma coisa por um client script, né. Qual é o tempo de desenvolvimento que você vai ter fazendo todas as triggers lá no client script, todas as regras e talvez chamadas BRs, coisas por trás, via código, que lá na UI Policy você pula todas essas etapas já usando o padrão da ferramenta no low code, então todas as triggers, todos os includes e tudo já está embutido naquele low code, quanto tempo a gente não economiza, né. E garante a estabilidade servicinal, por exemplo, que é o nosso caso aqui, já usando o padrão de desenvolvimento deles, que tá tudo lá por trás do low code, né. A gente tem uma telinha bonitinha para selecionar as caixinhas, mas várias chamadas que a gente teria que fazer, e dá para fazer escrevendo em vários lugares do ServiceNow, o low code já está embutido lá, então é uma economia de tempo, de desenvolvimento, uma agilidade muito grande que a gente ganha. Além de ficar no padrão, né, não correr o risco de ter uma atualização de versão, e ter que mudar todos os includes e todas as coisas de referência que a gente faria no código escrito, na atualização de versão, todos os objetos que estão usando aquele low code já têm o novo padrão atualizado. Imagina a economia em migração de versão que a gente não tem, que a gente já tem, né, só por estar usando esse low code, né, a economia de trabalho que eu digo, a economia de tempo, a transparência, isso é bem legal do low code. Quando a gente usa o low code, a gente está garantindo o reuso de bibliotecas de forma super suave. Isso aí. Então, esse é o low code, só para ser mais específico, quando a gente usa uma parte de código e uma parte sem código. Então, quando a gente fala em no code, é quando não tem código nenhum. É aquele exemplo que a gente falou anteriormente aqui. Se eu vou selecionar alguma coisa, eu coloco, por exemplo, aí o que a gente chama normalmente de programação, eu ponho um where e depois eu seto um valor de uma variável, tudo isso sem é, nenhum código, especificamente nada, nenhuma linha de código. E o que que isso quer dizer? Aí a gente entra até aqui em algo que o mercado chama do cidadão desenvolvedor, né? O citizen developer. E muita gente está absorvendo isso, muitas empresas estão absorvendo isso, que os próprios usuários de negócio façam a sua programação. Quer dizer, sem programação, então ele não está programando, ele só está setando algumas caixinhas. Você mesmo vai ali. é, Existe até uma brincadeira de mercado, né? Que fala que é o vísio que você coloca ali para que ele vai ter uma ação. Então você arrasta a caixinha ali como se fosse fazer um fluxo, só que ela não é só um desenho, ela tem uma ação. Então ela tem uma ação específica e você não precisa ter uma linha de código. Então aquilo que nós fazíamos do desenvolvimento tradicional não existe aqui porque, até como disse aí anteriormente, já existe dentro da plataforma um código por trás que ele vai executar para você. Ou seja, você não precisa saber qual é o código. Exatamente. E para a gente de TI, que estava acostumado no universo um pouquinho mais antigo a lidar muito com a coisa técnica, às vezes deixando aquelas caixinhas muito booleanas para o usuário, muito técnicas, a gente tem uma oportunidade no code de começar a observar um pouquinho mais os processos do negócio, para quê, por quê. Então as coisas deixam de ter nomes técnicos de objetos e a gente se liga um pouquinho mais no propósito, na qualidade da nossa entrega. Então no code para a gente que é dev, raiz, né, a gente está na transição, assim, eu acho desse momento de programação, para a gente é muito enriquecedor, porque a gente consegue começar a entender agora uma coisa que a gente não era tão focada, a gente tinha que gastar tanto tempo construindo código, que a gente tinha que se preocupar com coisas booleanas. E agora a gente se preocupa um pouco mais com a qualidade. No code, ele ajuda inclusive a gente entender melhor o processo do cliente com a nossa capacidade lógica, que já é nativa de todo desenvolvedor, a gente consegue agregar com eles simplificando, né, por ser até visual, mostrando o nosso no code, nosso código sem código, ajudando eles a rever até os processos dele. Então o no code ele veio até para mudar o nosso comportamento como desenvolvedores, assim, num projeto. É uma nova visão que a gente abraça e se integra melhor agora com o propósito, a gente está fazendo para servir as pessoas o código, né. Então ele passa a ser claro para eles e para a gente, do porquê, o para quê e os objetivos. Ele é muito fácil de você entender a coleta do nosso trabalho, o resultado, para que ele serve. E como seres humanos, para a gente é muito legal saber o para que a gente está fazendo aquilo, dá uma motivação a mais no nosso dia a dia. Trabalhar com no code, ele é
muito bom, até porque é muito mais fácil. Antigamente eu entrava na tela programando e tentava explicar o código traduzindo. Com o no-code você consegue literalmente apresentar a tela e pela tela do no-code que você está trabalhando agora, você consegue explicar para o seu cliente, ó, tá vendo essa etapa aqui? Parece redundante. E ele vai ter capacidade de enxergar que aquilo é redundante ou não, ou explicar o porquê daquilo. Então o no-code ele vem com essa facilidade de linguagem, né? De linguagem entre negócios, necessidades e tecnologia. Exatamente. Eu acho que Mais você fácil, resumiu mais rápido, né? perfeitamente. Não sei só, eu acho que a frase da Karen resume perfeitamente toda essa questão do low code, que é justamente a linguagem, né? A forma como a gente comunica as coisas, né? Tanto para a gente na hora que a gente vai construir, fazer esses desenvolvimentos, tanto na hora a pessoa que vai receber essa informação, não só aí misturando um pouco os assuntos, né? Hoje a gente fala tanto de tanta tecnologia acessível, fala de chat GPT, um monte de gente usando essas coisas. E a questão do low-code, ele faz todo esse universo de tecnologia, né, desenvolvimento, de construção de novas soluções, fica muito mais acessível. Não só para a gente, como, vamos dizer assim, desenvolvedores mais técnicos, mas também para as pessoas que querem começar a entender como essas coisas funcionam, né? Para as pessoas que, às vezes, têm uma ideia ou querem construir alguma coisa, entregar um novo produto, elas conseguem começar a desenvolver alguma coisa, ter esse primeiro contato e conseguir falar, beleza, eu consigo construir dessa forma. Você tem toda uma linguagem, bem como a Karen falou mesmo, uma linguagem muito mais simplificada, uma coisa universal que a gente pode comunicar através dela, né? Por isso que todas essas plataformas de low-code, no-code, como comentou, a gente está falando disso, é um ganho muito grande, assim, para realmente essa questão das pessoas que a gente tem contato, os profissionais que a gente tem contato e as áreas que a gente consegue ter contato, ela expande de uma maneira assim exponencial mesmo, porque barreiras que alguns anos atrás eram intransponíveis justamente por conta dessa comunicação entre uma área de tecnologia, por exemplo, e uma área de RH, uma área de auditoria, por exemplo, existia essa barreira por conta, às vezes, de soluções mais técnicas, hoje elas já começam a cair por conta disso. A gente consegue falar da mesma solução, do mesmo propósito. É muito perfeito, Dani. É realmente isso. E acaba um pouco aquele deixa que eu deixo, ou eu pedi, você não entendeu, ou que você entendeu, a pessoa pediu, mas não era aquilo porque ela não enxergava a complexidade. O no-code ele vem com tudo para acabar esses gaps de comunicação. E como o Dani já falou dos chats GPTs, inteligências artificiais, é uma máxima que eu tenho percebido com elas. Tem muita gente que não consegue usar porque não sabe pedir, né? Não consegue explicar o propósito. Então ele vem justamente para eliminar essa barreira. A pessoa pede, às vezes, se você no code, por ser fácil, você até constrói, mas visualmente, com essa linguagem única que a gente tem, a gente consegue diminuir esses atritos na hora do desenvolvimento ou falta de entendimento. Fica tudo mais fácil e ágil para a gente. É realmente um brinquedão, até para a gente formar os nossos pensamentos melhor. Quem é visual vai sempre adora, porque consegue entender as complexidades, às vezes o que não consegue explicar em palavras, vê nas caixinhas e entende a complexidade por lá e mata rapidinho. É realmente outro mundo de desenvolvimento. E a gente não precisa desenvolver 30 mil linhas e depois ficar refazendo objetos, né? É só arrastar a caixinha. Não tem preço. É muito divertido quando você pega esses cenários e consegue mostrar seu código para alguém e a pessoa você vê que está entendendo e todo mundo falando a mesma língua. Muito bom. Então, provando aí, é uma solução mais fácil, mais rápida e mais ágil, quando nós estamos falando de negócio, e até para ter como parâmetro, já vimos muitos profissionais entrarem e começarem logo nos primeiros dias aí, já começarem a terem resultados de desenvolvimento, coisa que com uma programação tradicional você levaria mais tempo, muito mais tempo. Então, para você ter um desenvolvedor ali, o que nós chamamos de Procode, que seria uma programação tradicional aí, normalmente a gente fala hoje em dia, né, Java, Python ou .NET. O .NET tem vários ali, né, tem VBNet, tem C Sharp, então tem várias linguagens ali dentro e mesmo entre elas, dentro do próprio .NET, tem muito desenvolvedor que não trabalha entre as linguagens, né? Então, um desenvolvedor C Sharp não é o mesmo desenvolvedor VB. E isso você não tem dentro
de uma plataforma no-code, low-code, porque eles estão ali bem similares, estão falando a mesma língua e você não tem esse tempo de maturidade, de conhecimento do desenvolvedor sobre uma plataforma. Então, para formar um próprio desenvolvedor ali, um consultor de uma plataforma no-code, low-code, ele é muito mais rápido a sua formação do que numa programação tradicional. Até porque, por exemplo, se a gente for falar aqui de Pro-Code, aí você tem toda aquela nomenclatura, vamos falar em full stack, então eu tenho um profissional de front-end, um profissional de back-end, tudo isso a gente elimina ou mitiga, de certa forma, dentro de uma plataforma de low-code. Mas o Procode ele ainda é necessário, só que ele passa a ser um pouquinho mais orgânico. Eu acho que especialmente com chamada de API, não sei, Thiago, você acha? Que às vezes voltam uns erros técnicos, né? Então, quando a gente está trabalhando com o no-code e nesse universo de no-code e de APIs que nós vivemos, que todos os sistemas se comunicam, a gente sim vai acabar avançando, indo em algum momento para o Procode, porque ele é necessário, aliás, ele é a linguagem das máquinas, né? O no-code, o low-code, eles estão humanizando essa linguagem da máquina, mas as máquinas às vezes respondem como máquina. Não deu tempo da gente fazer todas as tratativas para as máquinas falarem a nossa língua sempre, ainda. Então, especialmente em APIs, esse tipo de coisa, é necessário ainda entender o Procode, né? Então, a gente acaba organicamente mexendo com o no-code, low-code, especialmente quando a gente está com essas coisas de integrações, às vezes pelos erros que vêm, a gente acaba meio que organicamente já entrando nesse mundo do Procode, porque ele não vai deixar de existir. As máquinas ainda falam essa língua. O que existe por trás do low-code é um Procode muito bem feito, com uma interface muito bem feita, inclusive novos low-codes são desenvolvidos através de um Procode, de UI e tudo mais. Então, é um nicho de mercado que ainda vai continuar existindo, lógico, porque as máquinas ainda falam essa língua, né? E sempre vão falar, que é uma língua de zeros e uns, que é um pouquinho diferente da nossa, que tem muito mais variáveis, vamos dizer assim, até a entonação de voz. Mas o Procode, ele também é necessário, mas ele deixa de ser o primeiro aprendizado, como era antes, e agora ele passa a ser uma complementação para a nossa carreira, a não ser que a gente queira desenvolver essas ferramentas no code. A gente tem que entender os dois também, né? Mas ele ainda é Exato. necessário e tem os legados. De maneira nenhuma estamos falando que iremos eliminar totalmente o código, né? Mas é diminuir a quantidade de código. Até se for falar em um time, por exemplo, essa necessidade de integração dentro de um time, sei lá, se for falar em 10 pessoas, por exemplo, só um exemplo, tá? Você não precisa de um time de 10 desenvolvedores ali de uma plataforma low code que todos eles conheçam esse tipo de integração, é, esse tipo avançado de programação, mas uma parte vai ser necessário entender para poder fazer uma integração, para poder fazer é, uma plataforma, uma arquitetura de tecnológica dentro da sua companhia, né? Você precisa, sim, de outros perfis, você precisa disso dentro da empresa, isso não, de maneira nenhuma vai ser eliminado, dificilmente vai acontecer, porque no fim, por trás de tudo isso, como a Karen comentou, existe um código por Todos nós trás, encontraremos um log no meio do caminho. É exato. mais ou menos isso. E é importante saber ler esses logs também. Só mudou a ordem de aprendizado. Antes a gente tinha que nascer com 100 anos, né? Começar a trabalhar na TI já não Procode. E agora a gente já começa a trabalhar, desenvolver toda a lógica, que é muito necessária em programação, e usar essa lógica, que as pessoas que trabalham com TI gostam e têm talento para isso, mas sem a necessidade de tanta decoreba, vamos dizer assim, né? É, De isso, tantos erros e acertos e aspas que esquecemos de fechar, ou ordem de, ou aquela vírgula, aqueles problemas que a gente tinha muito recorrente no início de aprender Procode, já ficou uma parte que não é mais impeditiva para você começar a trabalhar com TI. exatamente. E mesmo quando nós falamos, por exemplo, em Procode, nas linguagens tradicionais, aí fica até um ponto para você pensar aí, quando você vai programar ali, principalmente com .NET ou Java, quando você fala num grid, é, me responde aí, coloca o comentário aí, alguém sabe escrever o grid? Ou simplesmente você pega e arrasta a caixinha do grid para dentro da própria plataforma?
Então, é um pensamento ali, já é um início, né, na própria programação tradicional, já é um início, um indício do que provavelmente nós estamos caminhando para o futuro aí, mesmo com linguagens tradicionais, com boa parte do código pronto e trazendo caixinhas e arrastando caixinhas para diminuir a quantidade de código que pode ser, no fundo, reutilizada, que é a proposta do low code, a gente reutilizar o código, que é o que nós vamos falar em seguida, né? Nós temos muitas vantagens em usar um low code, né? Como, por exemplo, com o aumento da produtividade até por essa reutilização. Então, isso no fim vai acontecer o quê? Você vai diminuir o custo, porque se você reutiliza, você diminui o tempo para poder desenvolver. Se você diminui o tempo, você tem menor custo, você tem maior agilidade, você tem mais flexibilidade de utilizar esses códigos e reutilizar mesmo entre os desenvolvedores. Então, eu vou desenvolver algo, eu reutilizo algo que a Karen criou, por exemplo, e faço uma integração que o Daniel criou e, e vamos chamar uma interface de um outro desenvolvedor, de uma outra companhia e trabalhar tudo isso junto. E tem aqui mais especificamente o que nós conhecemos, né, dentro do ServiceNow, tem um controle assim esplêndido de versões que você consegue ir e voltar, chamar, verificar uma versão antiga, verificar o que foi alterado, exatamente o que foi alterado, exatamente que linha foi alterado. Então isso te dá uma facilidade imensa aí na manutenção e evolução do seu produto. O que é interessante aí, juntando isso que o Marco falou, junto com o que a Carmen falou também, que é justamente essa questão do quê? É essa humanização mesmo do código, né? É até estranho a gente falar de humanização de código, né? Mas faz ser uma entendível, assim, de maneira mais geral para as pessoas, né? Fica muito mais acessível esse entendimento, né? E a compreensão e também o desenvolvimento dessas maiores complexidades que a gente pode ter. Porque, como o Marco falou, eu posso reutilizar para uma integração de desenvolvimento X, posso reutilizar de uma coisa que surgiu de um desenvolvimento Y. Então, todas essas informações, toda essa interatividade que fica agilizada é justamente o que vai trazer para a gente esses ganhos, não só dessa velocidade, mas o nível de complexidade que a gente pode ter dentro dos nossos desenvolvimentos. E em que sentido de complexidade? Da da variedade de disciplinas, na verdade, né? Que a gente pode ter dentro do assunto que a gente está resolvendo. O próprio ChatGPT é o exemplo disso. Ele não é um bot específico para você desenvolver código. Ele não é um bot específico para você criar textos, né? Ele é um chatbot que você pode usar para N coisas. Então, a partir daí, você começa a trazer e somar esses assuntos de que muitas vezes, para a gente, nessas barreiras, elas seriam intransponíveis. Hoje, elas já começam a ser mais acessíveis para um maior número de pessoas. Muito bom. Aí, quando nós falamos em mercado, né, só para trazer aqui tudo isso que a gente comentou de teoria sobre o que até onde nós vamos, né? Então, existem muitos estudos. Trouxe só alguns aqui sobre o benefício desse low code, que, assim, nós temos uma capacidade imensa de desenvolvimento, temos a experiência é muito boa. Todas essas ferramentas que automatizam o nosso trabalho vai economizar tempo, vai economizar dinheiro e vai agregar maior valor, vai aumentar o nosso ROI, né? O ROI que você, como serviço, por exemplo, está tentando apresentar para uma empresa e ele tem um retorno muito mais rápido sobre esse investimento. Então, assim, eu trouxe alguns números aqui, apenas para exemplificar, se você está com alguma dúvida aí, que caminho seguir, qual que é a melhor saída ir para o uso de uma plataforma, o que que eu quero usar, então, assim, por onde nós vamos? Aqui estão alguns números, alguns pequenos números, vou mostrar aqui também
mas cada um entende melhor de uma forma, né? Então, eu não costumo ler os PowerPoints, não, mas, assim, é isso. Os números estão aqui, vou mostrar como gráfico também. A evolução, por exemplo, você preferir uma tabelinha aqui, ó, até onde a gente vai, então, 2024 aqui, os números, tá o link ali também. Então, são várias plataformas, são várias saídas como plataformas no codes, não é simplesmente uma interface. Então, nós temos, por exemplo, mesmo dentro do ServiceNow ali, nós temos o RPA. Então, até onde nós vamos, quais são os números sobre isso. E aqui acredito que já mostra até um pouquinho mais. Hoje nós estamos aqui em 2023, né? Se você olhar o pensamento aqui, o estudo sobre o que nós vamos atingir em 2028, ali é um crescimento enorme, né? Se você for olhar em quantas vezes cresce, né? Nós estamos ali em 13 bilhões, 14 bilhões. Se realmente chegar em 2028 a 95 bilhões, imagina que você está aí, quanto são? 8 vezes mais? É, algo assim. Então, se você tem um profissional ali desenvolvendo hoje, dentro da sua companhia ali, dentro do seu time, provavelmente em 2028 você vai ter 8 vezes mais. Então, você vai ter 8 pessoas, não uma, né? Vai ter 10 pessoas no seu time, vamos dizer. Você vai estar muito mais rodeado de uma plataforma como essa. Você vai estar muito mais rodeado de profissionais que, como a Karen falou, né? Não necessariamente é um desenvolvedor, não necessariamente é um profissional de TI, como nós já falamos, já temos cases mesmo no Brasil que profissionais de negócio estão desenvolvendo dentro do próprio ServiceNow. Então, ele não conhece nada de desenvolvimento, não conhece linha de programação, e ele está sendo um cidadão desenvolvedor ali que está colocando dentro da plataforma, configurando a plataforma para o seu uso de negócio específico, e ele tem a sua liberdade de fazer a sua criação, fazer a sua alteração, a melhoria que ele precisa para o seu próprio negócio. E essa independência, claro, vai trazer um retorno muito maior para a empresa, muito mais agilidade, muito mais retorno para a empresa. Bom, pessoal, acho que é isso. Falamos sobre low code, no code, pro code. É o que nós tínhamos para hoje. É isso aí, pessoal. Agradeço, boa tarde. Esse foi mais um clube. Até semana que vem. Abraço.